Mateus capítulo 8, versículo 1, quem achou, diga amém. Dos versículos 1 a 4, está escrito assim: E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. E ficou logo limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Agora foco no versículo 3. Versículo 2, perdão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Amém? Nós estamos diante de um texto que é a sucessão ou os acontecimentos seguintes aos registrados em Mateus do capítulo 5 a Mateus capítulo 7. Jesus está terminando o Sermão da Montanha, que é um dos sermões mais extensos pregados por Jesus. E nele Jesus ele lança as bases essenciais, os princípios que vão fundamentar a vida cristã, a vida como discípulos de Jesus. E os princípios que devem nortear a vida daqueles que querem o seguir. Porque, aliás, ninguém é obrigado a seguir Jesus. Ele mesmo é quem diz: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, se alguém quiser, porque ninguém é obrigado. Ninguém foi arrastado. Se alguém quiser. Mas se quiser, tem princípio. Se quiser, tem regra. Se quiser, tem diretrizes que precisam ser seguidas e que vão nortear a vida cristã. E nesse sermão, Jesus vai falar sobre as bem-aventuranças. É neste sermão que Jesus vai dizer que nós somos sal da terra e luz do mundo. É neste sermão que Jesus vai falar sobre a oração e, aliás, vai nos ensinar a tão conhecida oração dominical, ou oração do Pai Nosso, que não é, aliás, uma reza, como alguns se utilizam para rezar o Pai Nosso. Porque uma reza é uma oração decorada, é uma oração escrita. O Pai Nosso não é uma reza, o Pai Nosso é um modelo de oração para que nós possamos, a partir dele, organizar a nossa oração. E neste sermão, Jesus vai falando a respeito do princípio de confiança, dizendo que nós devemos confiar em Deus que supre as nossas necessidades. E porque Deus supre as nossas necessidades e porque nós devemos confiar nele, ele diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a justiça, e as demais coisas são acrescentadas. Só que após pregar este sermão, Jesus desce do monte. E ao descer do monte, enquanto ele estava sendo celebrado pelas multidões, pela autoridade que ele prega, porque, aliás, o versículo 29 do capítulo 7 diz que Jesus não ensinava como os escribas, porque ele ensinava com poder e autoridade. Jesus tinha autoridade naquilo que ele falava. Então, enquanto Jesus está sendo celebrado, ovacionado, um homem se aproxima de Jesus. Ao pé do monte, este homem chega-se próximo de Jesus. E a Bíblia nos informa que este homem era leproso. Aquele homem estava sofrendo de uma enfermidade. E a Bíblia não menciona quanto tempo este homem está sofrendo dessa enfermidade. Exatamente quantos anos, não há informação. Mas o fato é que
o sofrimento daquele homem ia muito além de apenas uma enfermidade física. Porque nós não estamos falando de qualquer doença. Nós estamos falando da lepra. E a lei de Moisés estabelece, e você pode anotar para ler mais tarde, uma série de diretrizes quanto à doença da lepra. Em Levítico do capítulo 13, do versículo 1 ao 46, Moisés, na direção de Deus, vai regulamentar como uma pessoa com lepra deve viver. E não só viver, como ser tratada. E assim que o indivíduo desconfiasse de alguma mancha ou ferida no seu corpo, ele deveria se apresentar imediatamente ao sacerdote. Qualquer mancha diferente que aparecesse no corpo, ele já devia entrar em desespero. Correr ao sacerdote. Assim que ele desconfiasse de alguma mancha, ferida, para que ele fosse examinado. E se fosse constatada a lepra, o indivíduo era considerado imundo. E ele deveria ser isolado completamente da sociedade. Então, por ser leproso, este homem, ele não apenas tinha uma doença física, extremamente horrível, porque a lepra consome a carne, a ponto de deixar nos ossos, de desfigurar o rosto. Não só uma enfermidade terrível, mas como também ele teve ainda a complicação do fato dele ser afastado completamente do convívio familiar. Ele teve que ser afastado da sua esposa, ele teve que ser afastado dos seus filhos, ele teve que ser afastado do convívio social, ele teve que ser afastado da sua profissão, e ele teve que ser afastado do culto religioso, porque além de ser doente, ele era considerado cerimonialmente impuro. Então ele não podia prestar culto a Deus. Então aquele homem, preste atenção nisso, tem uma doença física, mas ele não tinha mais o aconchego da esposa. Ele não pode mais ver os filhos crescerem. Ele não podia exercer sua profissão. Ele não podia cultuar. Ele não podia sequer ir na sinagoga e ficar na porta, à espreita, ouvindo a palavra, porque se ele fosse pego, ele ia tomar uma pisa tão grande que ele ia ser morto, apedrejado. Não sei se ele tinha filhos em boa idade, ou se eram crianças, ou se era recém-nascido. Não sei se ele já era de idade avançada, mas o fato é que ele foi privado de ver o crescimento dos seus filhos. Ele não conseguia nem ao menos ouvir a leitura da palavra de Deus, que dependia de uma explicação ou de um ato de leitura do rabino na sinagoga. Sem falar que culturalmente, a lepra para o judeu é equiparada à morte. Pegar lepra no judaísmo, no tempo de Jesus, ou aliás, nos tempos bíblicos, é uma sentença de morte. Hoje a lepra, a hanseníase, está praticamente erradicada. Tem tratamento, tem cura. Nesse tempo, aqui não tem. Nos tempos bíblicos, não. Então era uma sentença de morte. Ter lepra para o judeu era o mesmo que estar morto. Então aquele homem era considerado um morto-vivo. E por isso o milagre da cura da lepra para o judeu, preste atenção nisso, para o judeu, o milagre da cura da lepra é equivalente a um milagre de ressurreição. Porque é trazer alguém que está sentenciado à morte de volta à vida. É trazer de volta ao convívio social quem estava isolado, ao convívio familiar a quem não via a esposa e os filhos.
Sem falar, note que a situação só vai ficando pior. Sem falar que era costume de muitos. Não era lei, não era estabelecido por Deus, não é bíblico, mas era costume dos judeus. Quando via um leproso, tacar pedras nele e gritar: volta ao teu lugar e não contamine as pessoas. Porque era considerado uma pessoa suja. Era considerado uma pessoa imunda. Era considerado uma pessoa nojenta. Mas esse homem um dia ouve falar de Jesus. E ele vai atrás do único que poderia resolver esse problema e lhe trazer vida novamente. E ao se aproximar de Jesus, este homem vai tomar 3 atitudes. Quantas atitudes? Quantas? 3 atitudes que mudariam por completo a sua. A palavra erkomai significa achar um lugar. Esse homem foi expulso da sociedade, foi afastado do convívio familiar, não tinha mais o aconchego da esposa, não via mais os filhos crescerem, não podia trabalhar dignamente para sobreviver, mas ele veio até Jesus, e a expressão é achar um lugar. Ele não tinha lugar na sociedade, ele não tinha lugar entre os homens, ele não tinha lugar profissionalmente, ele não tinha lugar ministerialmente, ele não tinha lugar na igreja, ele não tinha lugar na família, mas em Jesus ele achou um lugar, porque há um lugar em Jesus para nós. Talvez você vagou por muitos lugares, você andou por muitas situações, esteve em muitos ambientes, mas em Jesus nós conseguiremos achar um lugar. Talvez você foi rejeitado em muitos lugares, talvez você foi rejeitado em muitas igrejas, talvez você foi rejeitado em muitos ambientes até familiares, talvez você foi rejeitado pelo teu pai, você foi rejeitado pela tua mãe, porque às vezes pai e mãe dá lugar ao diabo sempre para falar besteira. Talvez você foi rejeitado pelos teus irmãos, talvez você foi rejeitado por algum obreiro em qualquer lugar dessa cidade, mas em Jesus há um lugar para você, em Jesus há um lugar para a tua alma. Eu não sei se você veio cultuar essa noite, mas eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração. Em Jesus há um lugar para você, há solução para aquilo que você procura. Em Jesus há um lugar para você. No Salmo de número 32, verso 7, o salmista diz: Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia e tu me cinges de alegres cantos de livramento. Tu és o lugar em que eu me escondo. O lugar do esconderijo é em Deus. O salmista diz no Salmo de número 91, verso de 1 a 7, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não temerás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Há um lugar para você em Jesus. E é por isso que ele vai, por isso que ele recebe o milagre, aliás, porque ele encontra esse lugar e ele agarra. E apesar, meus irmãos, de nós olharmos para Jacó e dizermos assim, ele é usurpador, ele é enganador, de uma coisa nós não podemos invalidar Jacó. Ele é o homem que viu a Deus e agarrou. Aproximemos dele. Em Jeremias 29:13 diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Se você chegar a Jesus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com tudo que você tem, você vai achar um lugar nele. E aliás, é o próprio Jesus quem convida, não sou eu, não é o pastor Rogério que está te convidando, é o próprio Jesus. Em Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30, vinde a mim
mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa palavra cansados, quando ele convida, vinde a mim, vós que estáis cansados, essa palavra no grego é a palavra kopos, e a palavra kopos significa intenso trabalho, unido ao aborrecimento e à fadiga e à tristeza. Jesus está olhando para um povo que está no limite, está dizendo assim, venham vocês que já não estão aguentando mais, que chegaram no seu limite, que estão no limite do esgotamento, que trabalharam tanto, e esse trabalho só te levou ao aborrecimento, porque você nadou e parece que vai morrer na praia, você sente que nada vai para frente, que nada dá certo, que o seu esforço é em vão, que nada do que você se propõe para fazer consegue chegar a algum lugar, você que além de se esforçar está aborrecido por não alcançar resultados, e por isso você está triste com a própria vida, com os próprios fracassos, com os próprios insucessos, com a vida amargurada de tanto dar murro em ponto de faca, sem aguentar mais tanta derrota, tanta tristeza, tanta lágrima. É você mesmo. Vem a mim, porque eu tenho alívio para a sua alma. Essa palavra aliviarei, ela é extraordinária. Porque a palavra aliviarei aqui é, primeiro, dar descanso. Em Jesus nós temos tempo de descansar. Em Deus nós temos tempo de descansar. Talvez você veio de um ativismo frenético. Mas em Jesus há tempo e há lugar para você descansar. Há lugar para descanso. Só que não é só descanso. Aliviar aqui não é só descanso. A palavra aliviarei aqui também significa reanimar. Porque Jesus respeita o seu cansaço, sim. Ele te deixa descansar, sim. Mas chega um momento que ele decide te colocar de pé para você voltar a caminhar. Então é mais do que descansar, é te colocar de pé para lutar novamente, porque há um lugar de renovação em Deus para você. Então se você quer receber um milagre da parte de Deus, se aproxima dele, se achega ao seu lugar, aproveite, se aproxime do Senhor, porque há um lugar do Senhor para você. Não importa o quão rejeitado você foi ao longo da vida, muito menos quem te rejeitou ao longo da vida. O que importa é que Jesus está dizendo para você, há um lugar em mim. Eu não sei se você consegue receber essa palavra, há um lugar em Deus para você. Eu não sei se você pode dizer isso para pelo menos 2 irmãos ao seu redor, há um lugar em Deus para você. Não, mas chacoalha ele, que vocês estão muito desanimados, não sei se é o frio, dá um beliscão santo nele aí e diga, há um lugar em Deus para você. Agora, para receber o milagre, ele não para por aí. Para receber o milagre, ele veio até Jesus, sim. Mas para receber o milagre, em segundo lugar, ele adora a Jesus. E a palavra adorou aqui é proskuneu. Proskuneu no grego é cair de joelhos, com a testa no chão, em sinal de profunda reverência. O texto no versículo 2 diz, eis que veio um leproso e o adorou. Alguém pode dizer que ele simplesmente chegou e elogiou, chegou e falou palavras bonitas. Não, ele se jogou no chão e bateu a testa em terra e adorou a Deus. Ele se prostrou, ele se humilhou diante de Deus, ele caiu de joelhos com a testa no chão em sinal de profunda reverência. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que ele fez tudo o que ele podia.
tudo que ele podia fazer para adorar a Deus, ele fez. E talvez o corpo dele estava limitado, porque a lepra come a carne, os pedaços, a doença vai dilacerando o corpo. Só Deus sabe como estavam as pernas daquele homem, a estrutura física dele, mas ele não vê nenhum desses problemas como um impeditivo para adorar ao Senhor. Se a gente quer viver coisas extraordinárias na presença de Deus, nós precisamos aprender a entregar o nosso tudo a Deus. O que você veio fazer aqui? Responda para você mesmo. O que você veio fazer aqui? O que você veio entregar? Porque tem muita gente que vem receber. Mas o que nós viemos entregar ao Senhor? E aliás, não apenas o que nós viemos, porque vir entregar é algo simples. A questão é o que nós podemos entregar ao Senhor. Porque às vezes o que a gente veio entregar não é tudo que a gente pode entregar. E às vezes há um abismo entre o que eu quero entregar e o que eu posso entregar. E a pergunta não é o que você quer entregar, é o que você pode. O que você pode entregar a Deus essa noite? O que você pode levar ao Senhor como oferta de adoração, para que suba diante do trono dele com um cheiro suave e agradável às narinas dele? Ah, mas eu estou muito cansado. Cansado eu também estou, irmão. E aliás, para Deus, nós sempre podemos nos levar a um limite além do que nós normalmente suportamos. Porque se sozinho a gente chega a algum lugar, com o Espírito Santo a gente consegue ir além. O que nós podemos entregar a Deus? E quando ele se chega e ele cai de joelhos com a testa no chão em sinal de profunda reverência, ele diz: Senhor, se quiseres pode me tornar limpo. Ele chama Jesus de Senhor. E essa palavrinha Senhor aqui é a palavra Kurios. E a palavra Kurios significa aquele a quem uma pessoa ou uma coisa pertence, sobre o qual ele tem poder de decisão. Mestre é o Senhor. Ele se prostra, ele cai de joelhos no chão com a testa em terra. E ele diz a Jesus: Tu és o meu dono. Dá para entender por que este homem chama a atenção de Jesus? Do nada. Jesus acabou de pregar. Ele acha um lugar em Jesus. Ele se joga no chão. E ele está declarando ao Senhor Jesus: Tu és o meu dono. Tu és o meu Senhor. É o Senhor quem decide sobre a minha vida. O poder de decisão não está na minha mão. O poder de decisão está nas mãos do Senhor. Porque eu não pertenço a mim. Eu não tenho controle da minha vida. Eu não sou Senhor da minha história. Eu não sou Senhor do meu ministério. Eu não sou Senhor da minha chamada. Tu és o meu dono. Tu és o meu Senhor. É o Senhor quem manda em mim. É o Senhor quem ordena em mim. É o Senhor quem decide por mim. Tu és o meu dono. Se quer viver coisas extraordinárias diante do Senhor, entregue tudo o que você pode entregar e faça de Deus o seu dono. Faça de Deus aquele que domina sobre você e se renda por completo diante de Deus. A gente ora dizendo: seja feita a sua vontade, assim na terra como é feita no céu. Mas a gente não para analisar como a vontade de Deus é feita no céu. Porque a oração diz que seja na terra da mesma forma que está sendo feita no céu. E como a vontade de Deus é feita no céu? Sem questionamento. Já pensou se o arcanjo fosse discutir com Deus, quando Deus chama ele para entregar um recado a Maria, que ela vai dar
à luz ao menino Jesus. Mas por que Maria? Por que a noiva de José? Por que agora? O arcanjo a quem ele chama faz esse tipo de questionamento? Não, sim, Senhor. As ordens de Deus não são questionadas no céu. E se Deus é o nosso dono, nós precisamos aprender a parar de questionar a Deus. Até quando nós vamos lutar contra a vontade de Deus? Até quando nós vamos lutar contra aquilo que Deus quer de nós? Se renda à vontade de Deus, porque ou Ele é Senhor de tudo em nossa vida, ou Ele não é Senhor de nada. Faça como este leproso e diga: eu pertenço ao Senhor, Tu és o meu dono. Não sei se você pode, olha se você tem coragem de fazer isso, mas bata no seu peito e diga: Senhor. Mas só se for de verdade, diga: Senhor, Tu és o meu dono. Ele adora Jesus. E adorar a Deus é mais do que cantar canções ou falar palavras bonitas ao Senhor. Inclusive tem um hino, eu não lembro de quem é, que diz que não consiste em rituais ou tradições. Adorar a Deus é mais do que vãs repetições. Inclusive o coro diz: o vaso de alabastro tem que ser quebrado e o perfume tem que ser totalmente derramado. Eu nem lembro quem canta, é muito antigo esse hino. Aliás, muito bonito. Não consiste em meras palavras, porque falar qualquer um fala. Hoje eu estava dando uma aula e eu disse aos meus alunos de 13, 14 anos, não lembro a idade deles, e eu disse assim: como nós amamos a Deus? Alguém pode dizer assim, dizendo: eu te amo. Aí eu disse a eles que é fácil amar a Deus da boca para fora. É fácil dizer que ama a Deus. Todo mundo pode dizer: eu amo Deus. I love you, Jesus. Mas a questão é que Jesus diz que aquele que o ama guarda os seus mandamentos. Então a questão não é o que você fala ou faz, mas é aquilo que está nas suas intenções. Porque mais do que ação correta, a adoração exige motivação correta. Também não adianta ter boa intenção e a ação incorreta. Nós precisamos unir ação correta e motivação correta. Adorar a Deus é uma ação correta, sim ou não? Sim ou não? Agora a questão é o que me motiva a adorar. O que me motiva a cantar? O que me motiva a vir à igreja e passar uma hora e meia me esgoelando igual doido, dizendo glória a Deus? O que me motiva? A motivação correta. Porque Deus esquadrinha o nosso coração. Em Jeremias 17:10 diz: eu, o Senhor, as palavras de Deus, esquadrinho o coração e provo os sims, isso para dar cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Deus sabe o que nos leva a levantar a mão e dizer glória a Deus. E Deus quer mais do que apenas estética. Deus quer mais do que apenas palavras bonitas. Deus quer sinceridade e sem complicações. Por isso Jesus vai dizer em João capítulo 4, quando a mulher samaritana diz: uma confusão, os samaritanos dizem que tem que adorar no monte, os judeus dizem que tem que adorar no templo em Jerusalém, e Jesus diz: não, seu conceito de adoração está ultrapassado, já passou isso daí, vem a hora e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os que tais assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que adorem em espírito e em verdade. Deus está procurando mais do que um ajuntamento de pessoas. Deus está procurando homens e mulheres dispostos a rasgar a alma e o coração diante de Deus. Nós precisamos adorar.
pela motivação correta. Tem gente adorando a Deus por aquilo que Ele pode dar, pela bênção de Deus. Se agarre ao dono da bênção. Se agarre ao Deus da bênção. E deixa que no tempo dele, aquilo que é da vontade dele vai se manifestando em nossa vida. Porque nós temos dificuldade de entender que a bênção de Deus está baseada em um princípio de obediência. Está baseada num princípio de obediência. Inclusive, enquanto o irmão Juarez estava falando sobre dízimos e ofertas, eu estava lembrando, um testemunho pessoal, que há uns meses atrás, tinha mais mês do que dinheiro. Acabava o dinheiro, mas não acabava o mês. E eu já era dizimista, meus pais me ensinaram desde pequeno a entregar o dízimo ao Senhor. Só que eu comecei a tomar uma atitude. Geralmente eu fazia um apanhado e dava o dízimo no final do mês. Eu ia nas minhas agendas, vendia o material e ia fazendo só as anotações. Ia juntando. No final do mês eu dava aquele valor. Entregava o dízimo ao Senhor. Agora, entregar apenas por entregar não muda nada na nossa vida. A questão é entender o princípio de obediência. E é o que eu comecei a fazer. Eu comecei antes de pagar qualquer coisa, antes de quitar qualquer débito, entregar o dízimo. Antes de mexer no dinheiro para pagar a conta, eu devolvi o que era de Deus. E a bênção de Deus estava sobre o restante. Eu vendia as apostilas nas agendas. Naquela mesma noite, o Pix facilitou muito isso. Acabava o culto, chegava em casa, fazia conta, tirava 10% e entregava o dízimo. Quando eu fui ver, acabava o mês e sobrava dinheiro. Por quê? Por causa do princípio de obediência. Então aprenda que a bênção de Deus está intimamente ligada não a pedir apenas, mas a obedecer, porque a Bíblia diz que se nós ouvirmos e obedecemos os mandamentos que Ele nos ordenou, todas as bênçãos, e você pode ler em Deuteronômio 28, nos correrão atrás de nós, e mesmo que você tente fugir, a bênção de Deus vai te alcançar aonde você estiver. E terceiro, para nós encerrarmos. Primeiro, ele veio até Jesus, ele acha um lugar em Jesus. Ele adora Jesus. E em terceiro lugar, para receber o milagre, ele apenas disse aquilo que ele precisava. No versículo 2 ele diz: eis que veio um leproso e o adorou e disse: Senhor, se quiseres pode me tornar limpo. A última ação que esse homem toma é dizer, depois de aproximar-se de Jesus, adorá-lo, ele simplesmente diz aquilo que estava o incomodando. A última ação deste homem é verbalizar o que ele necessitava de Jesus. Em outras palavras, ele ora levando a Jesus a sua necessidade. E é o que a Bíblia nos ensina. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, Paulo diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graça, e a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Se está te incomodando, irmão, solta, fala, porque Deus está ouvindo a sua oração. Aliás, Pedro vai dizer na primeira epístola, capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado bem de vós. O que é lançar a ansiedade sobre ele? Como eu lanço a minha ansiedade sobre o Senhor? Orando. E nós temos uma certeza. Jeremias 29, 12. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei.
Deus está ouvindo as nossas orações. Nós precisamos aprender a expor as nossas necessidades em oração como principal recurso diante de Deus. Sabe por quê? Porque a gente usa a oração geralmente como último recurso. A gente usa a oração como recurso final. Quando tudo deu errado, quando a bagaceira está terrível, aí a gente decide orar. Deus está nos trazendo um alerta. Corre para o teu quarto como primeira opção, porque eu sou a primeira opção para solucionar o teu problema. Para de correr atrás de A, de B, de C. Para de correr atrás de recursos humanos. Aprende a fechar a porta do teu quarto, a orar ao teu Pai que está em secreto, porque o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Deus vai começar a te dar estratégia. A estratégia que você precisa para vencer não vem do teu intelecto, vem da mão de Deus. Então aprenda, oração não é recurso final, oração não é o último recurso, oração não é plano B, oração é o plano A. E quando nós fazemos a oração, o plano A, Deus dá a diretriz e o plano A nunca vai falhar. Ele vem até Jesus. Ele adora Jesus e ele diz, e olha o convite de Deus para você, Salmo 50:15, invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Deus está convidando você, pode invocar, pode clamar, pode pedir, pode chorar, pode dobrar o joelho e falar o motivo da tua inquietação. Você tem andado tão perturbado com esse problema há dias, já falou com a mulher, já falou com os pais, já falou com o pastor, mas ainda não falou com Deus. Pelo amor de Deus, dobra o teu joelho e vai falar com quem pode resolver. Fica de pé, por gentileza. Para nós encerrarmos. Verbalize. Ore a Deus. Entregue ao Senhor. Porque haverá milagre sobre a sua vida. Agora é hora de verbalizar. Você que precisa. Não é para você que quer, é para você que precisa de um milagre da parte de Deus. Um milagre urgente. Vem aqui à frente que eu quero orar por você. Já veio a primeira pessoa, eu não tenho muito tempo. Você que precisa de um milagre urgente da parte de Deus. E você que vai chegando, pode dobrar o seu joelho e começa a falar. Você já falou com todo mundo, está na hora de falar com Deus.